que eu filmo a palestra, gente, depois eu coloco no YouTube, que tem muitas pessoas que não podem vir para poder assistir. Eu vou ficar aqui porque essa luz está muito forte. Sejam muito bem-vindos. Quem não conhece a proposta da Casa de Hermance, nós temos uma filosofia muito voltada para o autoconhecimento e para o despertar das nossas necessidades mais íntimas. Então a gente segue as orientações de Hermance do Fou, que é o espírito que nos ajudou a fundar essa casa, né? E quem coordena até hoje, junto com outros espíritos amigos, as atividades daqui. Esse ano a gente está comemorando 10 anos de existência da SED, da Sociedade Espírita Hermance do Fou, e não por coincidência foi lançado o último livro de Hermance, né, o mais recente, esse ano, no ano de comemoração da nossa casa de 10 anos, que é uma data super importante. 10 anos é muita coisa, né? É muita história, é muita trajetória, muitas descobertas, inclusive do nosso convívio como grupo. Nós, no final do mês agora de outubro, nós teremos um humanizar, que é um humanizar interno nosso dos trabalhadores, que a gente tem de um ano sim, um ano não, um humanizar que é externo, né, que a gente convida todo mundo, que é um evento muito grande, tem palestrantes de fora, e a gente decidiu esse ano fazer esse humanizar interno, que é dos trabalhadores da casa, porque a gente percebeu que é um momento, que é um marco na divisão da história, né, da sede. Então assim, 10 anos de muita luta, e não quer dizer que a gente não vai ter ainda outras que virão, mas é de felicidade mesmo de ter conseguido sobreviver esses 10 anos, né, porque não é fácil. E não é fácil não só por causa de necessidades de adquirir bens materiais para manter a casa. Gente, não é fácil conviver em grupo. Não é fácil, porque se a gente não consegue entender o que a gente traz dentro de nós, das nossas dificuldades, a gente joga para o outro. E quando a gente joga para o outro, a gente mina o ambiente. Quando mina o ambiente, se destrói muitas vezes a intenção, por melhor que ela seja no trabalho, ela não sobrevive. Então assim, a gente está muito feliz de estar aqui nesses 10 anos. E eu, desses 10 anos, tem 6 que eu frequento a casa, então estou mais feliz ainda. Queria só dar essa introdução para vocês. Nós temos como filosofia de trabalho, então, isso, o autoconhecimento muito profundo, reforma íntima muito profundo, que são as frases e os ensinamentos de Hermance do Fou. Então é nisso que a gente vai focar hoje a palestra, é nisso que a gente trabalha. Então assim, se tem alguém aqui que nunca veio num centro espírita antes, não se preocupe, você não vai ver espírito, você não vai ouvir espírito, não vai acontecer nada disso, relaxa e aproveita, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem perguntar durante a apresentação, tá? Nós estamos fazendo a sequência dos capítulos do livro Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas, que é um livro de Hermance do Fou, psicografado por Vanderlei Oliveira. E nós estamos no 4º capítulo, se não me engano, 3º ou 4º. E esse capítulo ele fala: discernir faz bem, mas o julgamento é peso energético. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando você lê essa frase, o que vem na cabeça de vocês? Discernir faz bem, mas julgamento é peso energético. Vem alguma coisa assim, tipo, já sei o que vai falar aí? É tranquilo? Pode diferenciar, discernir. Isso. Mas você tem que evitar julgar, colocar o seu valor sobre a situação, a sua ideia. Quando eu vi o título a primeira vez, eu falei, ai, que saco, jura? Porque pra mim não ficou muito claro, não foi muito, isso aqui é moleza de falar, entendeu? E aí, como sempre, vocês já conhecem um pouquinho da forma como eu gosto de apresentar, eu fui pro significado das palavras. Porque eu acho que quando a gente entende o significado das palavras, fica mais fácil de a gente montar uma ideia geral do assunto. Discernir é a faculdade de escolher o certo, ter critério, ou juízo, ou o efeito de se distinguir com o raciocínio sobre as coisas.
perceber claramente algo, diferenças e etc. Distinguir, diferenciar, discriminar. Transitivo direto, compreender conceito, situação, perceber e entender. Então a gente vê que na palavra discernir, todas as outras palavras que a gente usa para tentar entender e explicar o significado dessa, elas são muito diretas, elas são muito objetivas, elas são muito claras. Perceber claramente, distinguir, diferenciar, compreender, perceber, é muito objetivo, é muito direto. Quando nós vamos em julgar, tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém ou algo. Sinônimos que são utilizados para essa palavra: acreditar, pressupor, imaginar, crer, conjecturar, presumir. Já aqui, no julgar, a gente caminha um pouco para dentro do lúdico. Essas palavras, elas não são tão objetivas. Porque quando eu falo em formar conceito, eu formo conceito, eu não analiso muitas vezes para formar conceito. Emito parecer, muitas vezes eu emito um parecer sem nem mesmo ter conhecimento completo das coisas que estão acontecendo. É diferente do discernir, que ele cobra da gente uma visão mais objetiva do que está acontecendo, uma análise mais profunda. O julgar, eu julgo o julgar como muito mais emocional. Juízo, que falou lá atrás, é o processo que conduz ao estabelecimento das relações significativas entre conceitos que conduzam ao pensamento lógico. Isso aqui é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Objetivando alcançar uma integração significativa que dê possibilidade a uma atitude racional frente às necessidades do momento. E julgar é, nesse caso, estabelecer uma relação entre conceitos. Então o juízo, ele vem antes do meu julgamento. O juízo é como se fosse uma ação que une essas duas pontas. Eu estou diante de uma situação, eu preciso emitir um parecer. Eu pego as informações que eu tenho, na tentativa de conduzir a um pensamento lógico, nem sempre isso acontece, para eu ter um certo tipo de atitude racional diante de uma determinada situação. Esse é o juízo, é quando eu emito muitas vezes o meu juízo de valor. Eu pego um conhecimento que eu tenho diante de uma situação que eu estou vendo, eu emito, dentro do processo do juízo, eu faço o meu julgamento. Mais ou menos? Mais ou menos, né? Vamos lá. Mateus não, é Mateus, tá? Saiu errado aqui, eu não tinha visto, desculpa. Julgar. Porque com o juízo, com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ele não está dizendo que com o julgamento que você fizer, você vai ser julgado. Ele está dizendo que com o juízo, com a forma que você escolher julgar, o juízo vem antes, lembra? Então é com o juízo. Isso me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Porque quando a gente fala em julgamento e em discernimento, quem aqui nunca escutou dizer, você até usou uma frase que eu acho que é o que a gente tem mais costume de repetir ou de encarar a situação. Eu não devo julgar. Eu não devo julgar. Não é que você não deve julgar. Você tem que tomar cuidado com a forma como você julga. É o juízo. É o que você escolhe como caminho para o julgamento.
aqui. E quantas vezes a gente leu essa frase e o negócio estava meio ali, né? Entendi, mas não entendi muito bem, acho que estou começando a compreender, mas deixa passar que numa próxima eu paro para entender melhor. Aí vem a irmã Dufaux, gente, e fala o seguinte: o julgamento é o filho predileto do preconceito. Eu falei, ai meu Deus, mais uma palavra, preconceito. O julgamento é o filho predileto do preconceito. O que vocês acham? Vocês concordam com a irmã Dufaux? Agora, olha a visão que a gente tem. Preconceito. Juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém. Desculpa, a imagem não está muito nítida, tá, gente? Mas espero que esteja dando para ver. Preconceito, o que é? É um juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém. Pré-julgamento. Opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém, construída a partir de análise sem fundamento. Conhecimento nem reflexão. Então, por que a irmã se fala que o julgamento é filho direto do preconceito? Porque nem sempre na hora que a gente julga, nós estamos baseados em coisas que são fato, realidade. Na maioria das vezes, quando a gente julga, são coisas que a gente traz dentro de nós. Por isso que eu falei para vocês que quando a gente estuda e olha com mais atenção para o significado das palavras, a gente começa a compreender alguns conceitos muito mais profundamente, com verdades maiores, entendeu? Então, assim, quando eu falo em discernir, eu falo de uma escolha mais certa. Eu falo porque eu falo em opções que foram mais analisadas. Agora, quando eu falo em julgar, eu levo muito mais em consideração o que eu acho. Nem sempre, não estou dizendo sempre, nem sempre eu julgo baseado 100% numa verdade, em algo que eu conheço a fundo. E o juízo é o processo de tudo isso. Então, por isso que Jesus falou dessa forma conosco. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tivesse medido, vos hão de medir a vós. Então não é o julgamento que é tão importante assim, é o juízo que a gente faz. E o julgamento, ele é filho do preconceito, porque ele é construído a partir de uma análise sem fundamento. O preconceito é isso, a gente pré-concebe alguma coisa, né? Respira, gente. Pausa para respirar. Vamos para o processo? Vamos entender um pouquinho melhor esse processo agora, então? Tá todo mundo bem? O julgamento que você faz de alguém, isso aqui é Irmãs Dufaux, tá? Não é nisso aí escrevendo, não. O julgamento que você faz de alguém cria a sua realidade para entender aquela pessoa. Mas não quer dizer que ela seja aquilo que você entende. Ao tentar encaixá-la no seu modo de entendê-la, corre o risco de adotar condutas e jeitos de ser muito semelhantes ao que critica nela. Então, sabe aquela parada que o povo fala assim? Que quando a gente julga, quando a gente critica algo em alguém, a gente está falando muito mais de nós do que daquela outra pessoa? Na verdade, o que a irmã está nos dizendo é o seguinte: que quando você julga, você cria aquela realidade para entender a pessoa. Então, se você está criando uma realidade para entender a pessoa, não é de todo ruim. Concorda comigo? Nem sempre quando você está julgando, você não está querendo fazer mal. Você está tentando entender a pessoa. Só que você cria a realidade para entender a pessoa. E essa realidade, ela é construída dentro de padrões que nós temos dentro de nós, que é o que a gente conhece. E quando a gente tenta encaixar a pessoa no nosso modo de ver, para tentar compreendê-la melhor, a gente acaba trazendo para dentro de nós tudo isso que a gente está julgando que não é legal. Ou até
mesmo que é legal, que nem sempre o julgamento ele é pro negativo, né? Muitas vezes a gente julga as coisas boas. Essa é uma forte tendência da mente julgadora. Trazer para dentro da sua programação mental todo comportamento com o qual se incomoda em excesso, usado para desvalorizar alguém ou alguma situação. E mesmo que você não cometa os mesmos erros que reprova, essas programações mentais vão se tornar fortes e pesados vínculos energéticos entre você e essa pessoa ou situação. Hermância aqui, gente, trouxe uma situação muito nova para a gente analisar. Porque não é só, muitas vezes, o trabalho do que tem dentro de mim. É o vínculo que eu crio com aquilo que eu estou julgando e condenando. E quando eu crio esse vínculo e que eu falo, eu verbalizo, que eu não gosto, que é errado, que essa pessoa não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, eu me envolvo energeticamente dentro dessa situação. Porque uma coisa é não concordar, mas saber manter distância energética. E aí a gente vai ver mais pra frente como é que eu faço isso. Tá falando de não entrar com a emoção. Não entrar nessa interação emocional. Eu tô deixando de a gente não perder a nossa capacidade de amar. Lembra que não sei se foi na última palestra ou na penúltima, a gente falou muito sobre amar? Conceito de amar? E que eu falei que a gente também não conhece o significado dessa palavra? Que quando a gente fala em amar, a gente romantiza a situação. Vocês lembram disso? Quem estava aqui? Amar também entra na capacidade de você analisar o comportamento ou uma situação. Entender se aquilo te faz bem, se você quer, se tá ok ou não. E se não tiver, não julgar. Não fazer juízo de valor. Aceitar. A gente vai ver mais pra frente mais um pouco, tá? Mas quando ela fala em programação mental, isso aqui foi dar um start no entendimento pra gente. A nossa mente, ela trabalha 24 horas por dia em situações que nós trazemos pra dentro dela. Então, se eu foco nos pontos negativos das pessoas ou das situações, eu programo a minha mente para só ver e trabalhar isso. E só entender isso. E quando eu programo a minha mente para ela olhar para fora disso, um pouco mais distanciada de tudo isso, eu evito esse peso energético que o julgamento feito de uma forma errada dá. Porque o peso energético do título da palestra, gente, ela tá aqui, ó. É quando eu julgo de uma forma equivocada, fazendo um juízo que não é legal. Eu me envolvo com esse pensamento, com essa atitude minha e da outra pessoa, e eu trago isso para dentro da minha vida. Porque até o momento em que eu entendo que a pessoa não é boa, que ela tem um comportamento que não é legal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas eu entendo que é o momento dela, eu não trago isso para mim. Mas quando eu trago para dentro da minha vida isso, é que está o peso. Ficou claro? Vocês querem falar alguma coisa? Não? A gente vai voltar aqui. Eu acho que tem alguns pontos que, por mais que não seja relação direta, mas eu aprendi isso aqui também durante as encontros. Que às vezes a gente cria um juízo de valor, todo mundo, né? Aquele comum. Ah, fulano que foi lá e matou alguém, todo mundo lá condena ele, prisão nele. Mas também ninguém sabe o que passava ali. Aí todo mundo fala assim, e se fosse seu filho, que foi lá e estava bêbado e atropelou, você já ia pensar diferente. Ou seja, por mais que você não tenha uma ligação direta, mas se todo mundo julga, você acaba indo na manada e julga também. Porque a gente não analisa a situação da forma como ela tem que ser analisada. A gente não analisa a situação da forma como tem que ser analisada. E, gente, a gente faz isso na vida da gente o tempo inteiro. A gente faz isso na política, a gente faz isso no trabalho,
A gente faz isso nas nossas relações familiares. A gente faz isso o tempo todo. A gente bate o olho na situação de uma pessoa, a gente ajuda, a gente já cria uma impressão. Porque nós estamos condicionados, existe uma programação mental criada sobre isso. Já existe isso dentro de nós. Fulano fez mal para cicrano. Quem que a gente vai julgar? Quem nos disseram que fez mal. Eu não sei se fez mal. Não sei. Vocês lembram também que na última palestra a gente entrou um pouquinho num assunto de política? E eu não sei quem que falou, alguém falou alguma coisa e eu falei assim, quem disse que você conhece o candidato? Você conhece o que ele fala para você. Você conhece o que dizem sobre ele. Então, quando a gente começa, gente, desconstruir, eu vou de novo usar essa palavra, porque até teve um dia que acho que alguém ficou meio assim, não, desconstruir não é uma palavra. A gente precisa desconstruir esses conceitos engessados que a gente criou na nossa convivência. São padrões, muitas vezes até sociais, familiares, em que a gente só carrega e continua jogando pra frente. Porque nos disseram que é assim, então é assim. E ninguém para pra pensar, e ninguém para pra analisar. E ninguém para dizer assim, pô, mas isso me representa? Isso é legal pra mim? É isso mesmo que eu entendo sobre esse assunto? Eu só repito. Ou será que não tem outros modos de ver, né? Tem que ter outros modos de ver. E tem, né? Talvez até a gente volte aqui mais um pouquinho. O discernimento faz bem. O julgamento é peso energético. Então, discernir, essa imagem aqui eu achei muito bacana, porque o discernir, ela te dá opções. E aí, através do juízo, você escolhe qual opção que você vai caminhar. Mas ela te dá, você tem a condição de parar na frente da situação, analisar e escolher qual porta entrar. O discernimento é isso, é escolha. É a escolha. Ai, essa imagem ficou horrível, mas aqui tem um martelinho de juiz, dá pra ver? Agora eu vi. Deu pra ver? Não, tá muito escuro. Mas esse projetor também não tá muito focado, não. Eu esqueci de mexer nele. Mas olha o que diz nessa imagem em pensar, gente. Desculpa, em julgar. Pensar é difícil. É por isso que a maioria das pessoas prefere julgar. Porque pensar, para discernir, você precisa buscar mais informação. E eu vou além. Você precisa se conhecer. Porque quando você entende que quando você está julgando alguém ou uma situação, você consegue perceber o que está passando dentro de você naquele momento, você entende o que está te motivando naquele momento. Entendeu? Eu me conheço. Eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu sei que muitas vezes eu me movimento em algumas situações deixando o orgulho falar mais alto. E aí quando eu sou ferida no meu orgulho, a primeira coisa que eu faço é: mas fulano é assim, mas fulano faz não sei o quê. Porque eu não admito que me diminuam diante de alguém. E a gente age assim o tempo inteiro. Só que se eu sei que eu sou orgulhosa, e eu sei muitas vezes aonde que o orgulho se manifesta com mais força em mim, eu consigo perceber, parar e analisar nessa hora que eu estou reagindo dessa forma e falar assim: opa, tem um orgulhinho aí dentro dando um gritinho. Sabe, você tem que parar, analisar, pensar e muitas vezes até voltar atrás. Aí é difícil. Dá trabalho. Então é mais fácil julgar. Ah, já que eu falei, deixa pra lá, já falei mesmo. E aí eu não mudo os padrões. Eu continuo repetindo os padrões o tempo inteiro. Mas a gente
sempre tem dentro da gente algo para a gente ter como referência. Sim. Aí você faz esse ajuizamento com aquilo que você é. Só que a gente não tem tempo, não quer dispor de um tempo para a gente analisar e conhecer. Então a gente faz esse pré-julgamento sem conhecer o que você está julgando. Gente, o que teve, vamos pegar esse final de semana, que teve de amizades que se desfizeram. Pode falar. Esse termo energético é energia negativa? Negativa. Que fica estagnada e não deixa a sua vida movimentar. Energia negativa. Negativo. O peso energético que o julgamento errado causa é esse. A gente pega energia negativa. Isso. Porque o que é essa... A gente fica em sintonia com que a gente julga negativo no outro ou na situação. A gente fica em sintonia com A gente se vincula, né? Com o quê? espírito inferior. Não só espíritos, os pensamentos têm energia também, as palavras têm energia. Entendeu? Então assim, quando a gente está falando isso, a gente não está falando só de espíritos. Porque claro que quando eu baixo minha vibração, aqueles amiguinhos que estão pensando da mesma forma que eu, colam na gente porque ali está confortável, está legal. Mas não é só isso que a gente tá falando, justamente porque assim, energia tem, a ideia tem energia, palavra tem energia, pensamento tem energia. Então assim, se eu passo o meu dia destacando o que tem de mal nas situações e nas pessoas, eu trago isso pra dentro de mim. Energia negativa. E gente, isso fica estagnado, bloqueia a vida da gente. Bloqueia. Então é esse tipo de energia aí. Aí, baseado nos meus conceitos ou preconceitos, eu vou direcionar meu comportamento. Vou direcionar minha vida. Você direciona baseado no que você conhece e você acha que é certo. É por isso que o que eu mais tenho feito hoje, gente, até eu postei uma... Sabe aquela do Raul Seixas que fala assim... acho que, como é que é? A vida é muito curta para eu manter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ter. Mas eles postaram no Facebook dando uma modificada, né? Usando uma parte da frase dele e colocando. Eu prefiro ter. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é isso. Porque a gente precisa. E tem gente que fala assim, não, mas eu não quero mudar. Eu quero continuar pensando assim. O que você ia falar? Eu ia falar que a maioria das pessoas, quando julgam, a maioria de nós, na realidade, nós não nos conhecemos. Não. Nós estamos todos cheios de carapaça, de máscaras, e a gente não se conhece. Não. Atrás de uma pessoa orgulhosa, tem uma pessoa que sofre muito, com uma autoestima baixa, e aí ela julga para se manter num padrão mais elevado e diminuir o outro. E aí, o que eu faço quando eu me dou de frente com uma pessoa que é assim? Eu julgo ela. Só que eu não sei o que está por dentro dela. Eu não sei o que se passa dentro dela para ela ser assim. Eu não sei, eu simplesmente não sei. Eu não sei o que motiva essa pessoa a reagir dessa forma. Só que eu julgo. Porque é mais fácil eu julgar do que eu virar e falar assim: ela está no direito dela, que é o que ela dá conta até agora. Mas eu quero ir lá e emitir a minha opinião acerca de. Mas aí eu acho que a pessoa quer só se elevar. No nível que a outra pessoa está, ela quer se posicionar. Na realidade, a pessoa se torna um diferencial para ela, só para ela. É um jogo de ego, né? É um jogo de ego, uma briga de ego muito grande aí. Julgar é diferente de analisar. Quando você tem um propósito definido em relação a alguém e o analisa, usa a razão, a ponderação e o discernimento. Quando você o julga,
Usa o que tem dentro de você para sentir o outro. Analisar os outros é uma iniciativa necessária de proteção, limite e decisão para uma melhor convivência. Com base em uma análise sensata e imparcial, você pode ajudar as pessoas e cuidar com mais sensatez sobre o tipo de relacionamento a ser mantido com elas. Vamos levar isso aqui para o trabalho? Lá para a nossa equipe? Quando eu quero entender uma pessoa, quando eu quero conhecer essa pessoa melhor, quando eu quero fazer uma análise dela, eu estou com esse objetivo, esse propósito meu é da análise. Eu uso a razão, eu uso a ponderação, o discernimento. Eu faço escolhas mais baseadas num conhecimento mais correto, usando mais a razão. Só que nem sempre a gente faz isso. Na maioria das vezes a gente julga. E aí, gente, quando eu li isso e quando eu coloquei isso, eu peguei essa imagem porque veio muito claro para mim o ambiente de trabalho. Eu sempre tive cargos de liderança nas empresas que eu trabalhei. E no cargo de liderança, muitas vezes o seu chefe chega e fala assim: o que você acha de fulano de tal? E a minha vida inteira, quando eu respondia a esse questionamento, eu respondia baseada em coisas que eu sentia em relação à pessoa. Às vezes eu podia gostar, às vezes eu podia ser indiferente, às vezes eu podia querer ver ela longe. E aí, dependendo do meu objetivo, a minha resposta se direcionava de diferentes formas para eu conseguir um objetivo que satisfizesse uma dessas três situações. Eu não analisava, eu só julgava. Fulano é bom, fulano é correto, fulano é meio agressivo algumas vezes, acho que não tinha um argumento técnico, analítico da situação. Objetivo. Porque quando o seu superior te pergunta sobre isso, ele não está querendo saber se o cara é bonzinho ou se ele é mau ou não. Ele quer saber se ele faz o trabalho dele direito. Tá dando resultado? Tá legal? É correto? Correto é uma coisa que tem que ser analisada. Mas a gente emite juízo de valor baseado no que a gente tem dentro de nós, no que a gente quer, na verdade, e não no que é correto. Gente, estou falando de mim, tá? Estou falando do que eu sei que eu fiz durante muito tempo. E hoje em dia, quando eu tenho que julgar, quando eu tenho que falar a respeito de alguém, antes de abrir minha boca, eu penso duas vezes. E se eu me pego no meio do caminho, dando uma resbalada ali, uma escorregada, eu paro ali mesmo e falo assim: me dá um tempo, me dá um tempinho, eu não tenho condições de te responder isso agora, me dá um tempo. Aí eu vou e tento fazer essa análise. É porque isso é muito difícil mesmo. Muito difícil. A gente não para, pensa muito, não para. Não para. A gente não para pra A gente pensar. acha que a gente sempre tem a resposta rápida. E é isso que a gente está falando. Quando alguém fala pra você: fulano fez mal pra ciclano, primeira coisa que você faz é um julgamento de quem fez mal na sua cabeça. Você não para pra analisar a situação, você não para pra ver se você quer mais informação, se tem algum dado que realmente comprove que isso aconteceu, ou se você só está ouvindo o que uma pessoa escutou de outra pessoa que ouviu falar. Ninguém estava ali presente, ninguém viveu, ninguém tem informação suficiente para dizer se é ou se não é. E você replica, e você replica. O problema de quem julga é que a pessoa julga, condena e se deixa, ainda executa a sentença. É. Então, o que você está dizendo é que você, por exemplo, deixa eu pôr um ponto ocupado, pensa não. Mas tem gente que não pensa não, vai direto. Já julga, condena e parte para cima. Quase todos nós fazemos isso. E aí, gente, olha só.
Eu falei para vocês dessa nossa trajetória aqui na Irmãs do Fogo e a gente teve em vários momentos e ainda vai ter, porque isso não vai, né, não vai se acabar nunca, conflitos de equipe, de trabalhador, de tudo. E esses conflitos, na maioria das vezes, eles segmentam o grupo. Porque aqueles que pensam parecido se aproximam. E aí toma força. E aí esse julgamento cria uma atmosfera energética muito maior do que deve ser. Para você quebrar isso, muitas vezes assim, é extremamente difícil. E esse peso energético ele é tão grande que ele compromete a segurança dos ambientes, a nossa própria segurança. Ela compromete qualquer tipo de ação no bem que a gente tenta executar, sem nem perceber. É sutil. E aí, muitas vezes, quando a gente procura um centro espírita, por isso que aqui, se tiver algum tipo de interferência espiritual, em alguma situação, quando vocês procuram a casa, se tiver, vai ser a última coisa que a gente vai falar para vocês. Porque se estiver acontecendo, são vocês mesmos, somos nós mesmos que estamos deixando isso estar junto da gente. Porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o mecanismo das coisas, a gente precisa analisar o que está acontecendo na nossa vida. Para nós sermos a fortaleza de proteção de nós mesmos. Para a gente não cair na besteira de continuar pensando da mesma forma que a gente pensou até hoje, nos prejudicou e nos fez mal. A gente precisa mudar. E para mudar a gente precisa se conhecer. E para se conhecer a gente precisa se analisar. E para se analisar a gente precisa parar de repetir. Repetir, só repetir. Diga. Uma coisa que eu já vi no livro e realmente separar para observar. A gente, desde pequeno, a gente é educado para olhar para o outro o tempo todo. Olha fulano tá vendo isso. O tempo todo e aí é tudo, né? Olha fulano como fulano é bom. Olha fulano como fulano tá indo bem. Não, até para comparar. Às vezes fala até de alguém. Você quer comparar, diminuir o outro, você fala, olha fulano como é que faz certinho, você não fala. A gente não tem essa cultura de voltar pra gente. É sempre. Poderia falar, ó, você tem condições de melhorar, de dedicar mais, né? Sem ter que comparar, né? Sempre externo. Né? Isso aqui seu pode ser feito de forma diferente. Isso aqui seu tem essa outra porta para você entrar, né? Que são as atitudes. Mostre os caminhos. E não julga, não compara, não deprecia, não inferioriza. A gente não tem esse hábito de estar observando mais a nós mesmos. Estamos voltados muito para fora. São padrões, né? É difícil quebrar esse padrão. Aí, gente, esses dias eu estava fazendo uma análise e eu fiquei pensando assim, Jesus, eu espero e eu peço que eu não tenha feito mal para tanta gente assim através desse julgamento indevido e precipitado e preconceituoso. Porque vocês já pensaram, gente, o quanto de vidas ou de profissionais que a gente pode prejudicar por um julgamento errado? Acaba com a vida da pessoa. Acaba com a vida. Ou vamos lá para a família, nesses julgamentos que a gente faz, que são inocentes, aparentemente. Quantas autoestimas a gente não destrói, né? Por uma fala baseada numa coisa que está dentro aqui de nós e que isso está precisando ser revisto, repensado, né? Mas a gente tem muita imaginação e a gente distorce de acordo com aquilo que agrada a gente. A nossa imaginação ela tem colorido de tudo em qualquer jeito. Agora, a gente não pode esquecer que essas imaginações é aquilo que a gente coloca, aquela que mais adapta a gente, é aquilo que coloca no outro. E quando você coloca, através dessa imaginação, essa energia, você coloca ela em movimento, ela roda quase que o universo inteiro. E volta carregada da mesma imaginação que está carregada no universo. Aí é o peso energético que volta para a gente. Aí a gente tem aquela sensação que a gente está arrastando corrente há não sei quanto tempo e não sabe por quê. Aí não sai do lugar.
Você jogar a bola na parede, ela vai e volta. Eu vou falar. O que a gente fez nessas eleições, gente? Se não julgar comportamentos que eram diferentes do que a gente acreditava que eram bons. A gente precisava julgar? A gente precisava discernir. A gente precisava analisar. A gente não fez isso. A gente só julgou. E aí a gente julgou quem votou diferente de nós. A gente julgou. A gente ainda está julgando. E o pior, faltando com respeito. Só vou te falar o que me deixa indignada? É quando eu sinto uma agressividade muito grande. O pessoal tá muito agressivo. Muito grande. Olha, Muito você não agressivo. precisa gostar de ninguém, mas você não precisa odiar também. Você pode ter sua opinião e não expressar e não contagiar e não colocar esse ódio pra fora o tempo todo. Acho que é por isso que dá esse peso na gente. E quando a gente faz esse julgamento de uma forma tão agressiva, a gente acaba, querendo ou não, colocando no outro e nas outras pessoas as coisas que são da nossa responsabilidade. Mais uma vez, a gente está fazendo a mesma coisa com um assunto que é tão importante para todos nós, que é a política. A gente está colocando no outro a necessidade de mudança de um Brasil que só vai acontecer se mudar o nosso comportamento. Gente, pode vir Jesus Cristo para presidir esse país. Cheio de amor, cheio de bondade, cheio de conhecimento, cheio de verdades, com autoridade. A gente ia crucificar ele de novo. É a gente que tem que mudar. Então não existe um Salvador, não existe. Não vamos colocar nas costas de outra pessoa esse peso, essa responsabilidade. E não vamos usar de uma situação que é essa que a gente está vivendo agora para crucificar coisas que nós mesmos ajudamos a construir. Porque a gente ajudou a construir o que está agora. Seja por descaso, negligência, ou seja porque a gente realmente contribuiu. E contribui até hoje no nosso comportamento. Ação ou omissão? Ação ou omissão. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tenho muita esperança, eu tenho muita fé, eu tenho muita certeza de que a panela tá mexendo, sabe? O caldeirão tá mexendo? O caldeirão tá mexendo. E as coisas têm que ferver. Eu só espero de todo o meu coração que a gente desperte mais rápido. Porque é perigoso. É muito perigoso. O que a gente precisa para ter bom senso? Porque não basta ter Analisar a situação, porque o que a gente mais vê, Delourdes, são pessoas repetindo frases. As pessoas chegam pra você e repetem frases, copia e cola. Aí você fala assim, não, peraí, você realmente acredita nisso? Você pesquisou? Não sei. Você pesquisou Não sei. uma fonte? Não é nem pesquisar, às vezes é o que a gente está falando. Olha pra dentro de você, isso te representa? Então, se você Isso é perguntar verdade quais são pra os você? valores, a pessoa talvez não Quais saiba são os seus responder, valores? por exemplo. A pessoa não sabe responder. Então é essa análise que a gente precisa fazer pra gente conseguir ter discernimento nessas horas. Eu posso dar um exemplo? Pode. Por exemplo, a gente tem a fila do Evangelho Grupo, Aham. que é a espiritualidade. A pessoa vai lá toda hora e põe coisa de política. Eu falo assim, gente, mas é tão Não simples. tem nada a ver, né? Uma coisa com É a tão outra. Pra que simples. misturar? Por que a pessoa não entende que aqui não é lugar disso? Sabe? De precisar da gente falar, ô administrador, faz alguma coisa e o administrador tem que tirar a pessoa. Mas são esses comportamentos que eu tô falando que assim, eles estão tão repetitivos em nós e a gente não tá se dando conta
E é isso que mina os ambientes, entendeu? E a gente julga, quando a gente faz isso, a gente julga que o que a gente acredita, o que a gente acha é melhor. Então, se isso que eu julgo, que eu acredito que é melhor, deixa eu colocar aqui, esfregar na cara dela, porque ela não tá vendo. Deixa eu esfregar aqui pra ela também, porque ela não tá vendo. O que eu ia falar é que, né, junto nesse julgamento, tá borbulhando de emoções, né? Isso. E às vezes a pessoa não ter parar, mas para analisar o pensamento, mas a emoção também. Que é Se isso ela que sentir, nossa, eu estou muito emocionado. O que tá me movendo aqui? Eu estou com raiva. Eu estou com medo. Não, peraí, então deixa eu... O que tá me movendo aqui? analisar o que está acontecendo A gente comigo. volta pra irmã, assim. A gente volta pra irmãs, pelo amor de Deus. Questão do sentimento. Né? Chega, falei. Nem falei isso aqui ainda. O discernimento aproxima e protege. O julgamento afasta, cria barreiras e vinculações indesejáveis. Então eu achei essa figura tão bonitinha, gente, porque você tá vendo que o pinguim tava longe do grupo. E aqui tem um monte de gente diferente, tá vendo? Um monte de pinguim diferente. Normalmente você olha assim a imagem e fala, ele é o único normal. Aí quem disse? Só que os diferentes estão puxando ele para perto do grupo. Então, na verdade, aqui foi feito o quê? O discernimento. Eles discerniram, eles fizeram discernimento em relação a essa figura aqui e trouxeram ele para perto do grupo. Eles analisaram. E quando a gente analisa, quando a gente desconstrói essas coisas que nos movem, e muitas vezes nos movem de uma forma errada, e a gente consegue enxergar o outro com mais amor, com mais verdade, independente do que ele busca, do que ele é, do que ele acredita, eu trago ele para perto de mim. Não tem necessidade nenhuma de fazer com que ele se veja diferente de mim. Não, vem pra cá. Eu entendo o que você está falando. Embora muitas vezes eu não concorde, eu entendo. Vem pra cá. Agora o julgamento não, ele afasta. Ele mata. Né? Ele destrói relações. Então a gente precisa discernir mais. Aí vem esse cara, que ele é fenomenal, Dalai Lama. E ele vem naquele ponto que é crucial, que a gente falou mais pra trás aí na nossa discussão. Amor. O amor tá em tudo e tá aqui também. Porque o amor é a ausência de julgamento. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O amor é a ausência de julgamento. Então, quando eu não tenho necessidade de julgar, de destacar no outro aquilo que está me incomodando, eu estou amando. Eu não tenho necessidade nenhuma. Você tem todos os seus defeitos. Ok. Você não está dando conta agora? Um dia você vai dar, eu tenho os meus. Eu estou tendo que conviver com eles. Isso é o amor. E aí a gente substitui aquela energia por outra, que é mais leve, que é mais luminosa, que faz a vida fluir, que nos faz conviver melhor com as pessoas, que nos faz enxergar as coisas mais bonitas que estão ao nosso redor. Porque enquanto a gente não entra nessa energia, a gente só consegue ver as coisas ruins, os defeitos, o que pesa, o que me incomoda. Se você passa o tempo todo julgando as pessoas, não terá tempo de amá-las. Quanto tempo a gente perde, né? Quanto tempo a gente perde julgando os outros, que a gente podia estar amando os outros, estar convivendo bem com todo mundo, estar se relacionando numa boa, fazendo a nossa vida fluir. E nos amando também. A gente passa muito tempo sem nos amar, né? Tempo demais, inclusive. Aí, deixa eu ver, eu acho que aqui acabou, mas tem um livro, gente, eu fui nele para pegar um pouco mais de conteúdo, não sei se vocês conhecem esse aqui, Diferenças, já leu? Diferenças não são defeitos. Ele também é de Hermance do Foro, um livro antigo de Hermance, a capa até é bem antiga.
E aqui dentro, ela tem um capítulo que fala modelos mentais de julgamento. E eu achei que tem tudo a ver com o que a gente falou ali. Eu vou só ler rapidinho para a gente encerrar. Ela fala assim, ó: somente com compaixão conseguiremos estar acima do nosso imaginário. É isso que ele falou, da nossa imaginação, com relação aos nossos semelhantes. Somente com tolerância para conosco mesmos conseguiremos romper com os padrões idealizados que ainda não conseguimos alcançar por agora. Exigimos excessivamente de outro porque não somos bondosos conosco. Quem não se ama, inevitavelmente projetará suas sombras na convivência, alimentando expectativas desconectadas da fraternidade. Nessa condição emocional surgirá a severidade em forma de intransigência e cobrança, criando decepção e mágoa. Então acho que é um pouco disso, essa intransigência que a gente ainda carrega. E eu acho que essa decepção e essa mágoa, a gente não cria só no outro, a gente cria em nós também. Quando o outro não corresponde ao que a gente está esperando, ou que a gente julga que é o melhor. O campo das intenções e dos desejos é essencialmente individual, não é de cada um, é particular. Claro que nas relações existem sentimentos como orgulho e vaidade, mas fora de nós mesmos só podemos efetuar suposições a respeito dos sentimentos e intenções alheias. Se eu não sei direito o que se passa dentro de mim, como é que eu vou ousar querer julgar o que se passa com o outro? Se eu não sei o que se passa comigo. Tendemos a representar as pessoas conforme aquilo que delas conhecemos e pela qualidade do afeto que nos enlaça. Todavia, as pessoas geralmente são sempre um tanto mais que a concepção que delas idealizamos. Deveremos, pois, estar sempre prontos para nos desapegar de quaisquer juízos e para a aceitação e atitude fraternal. Cada qual tem suas necessidades, virtudes, méritos e imperfeições particulares. A idealização que fazemos de nosso próximo é uma imagem com vida própria nos caminhos da mente. São programas mentais com capacidade de influir decisivamente na formação dos sentimentos. São modelos que criamos para definir os outros na avaliação pessoal. Técnica, não é? Objetiva, clara. Em um capítulo ela resumiu o que a gente está falando aqui em 1 hora. Porque é isso. Então como é que eu mudo essa energia que vibra dentro e ao redor de mim, que é um peso energético? Como é que eu mudo isso? Parar de fofocar. Mudando a forma como eu vejo o outro. Quando a gente pensa ou fala sem conhecer, é mais prático e é mais prazeroso, porque não dá trabalho a gente pesquisar, não dá trabalho de conhecer. Aí assim, gente, se não for pelo outro, seja egoísta, não queira essa energia vibrando ao seu redor. Se não for pelo outro, ok, se você ainda não tem capacidade de ter esse amor todo, que seja por você. Não atrai essa energia para o seu campo de vida, pro seu campo energético. Não traz isso para você, esse peso. Nas eleições eu ignorei, Eu fiz isso também. Direto, sem nem pronunciar. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quem ousava querer iniciar uma discussão comigo, eu já falava assim, muito educadamente, mas eu já falava assim, de uma forma que a pessoa falava assim, ok, tchau. Nem voltava mais. Porque eu fiz um limite. Deixa eu ver se eu apaguei. Se eu apaguei, não, nossa, dúvida. Se eu tirei. Eu fiz um limite, gente. Esse limite aqui, ó. Analisar os outros é uma iniciativa necessária de proteção, limite e decisão para uma melhor convivência. Tem algumas pessoas que eu sei como elas são. Eu sei como elas reagem. Eu sei o que elas pensam. Então eu criei esse limite.
Porque nesse limite eu consegui conviver muito bem com elas. Mas para esse limite acontecer, não era só um limite dela para comigo. Era de mim com o restante também. Então, como eu sei que eu sou uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de defender o que eu penso, e quando eu entro pra briga, discussão, eu sei discutir? E é isso que eu digo, eu sei discutir, é que assim, pra me dobrar é muito difícil. E isso nem sempre é bom. Eu não entrei nessa discussão, porque eu sabia que o momento não era legal. E porque eu também acho que se eu fosse aprofundar demais, não ia trazer o resultado naquele momento que precisava, entendeu? Eu acho que isso é um tipo de conversa que a gente tem que ter pro resto do ano. Nos próximos 3, 4 anos, gente. Não é pra agora. Então, assim, não vai ter aí mais uma oportunidade? Nossa, quer um conselho? Evita. Então, se toda essa energia que o pessoal gasta tentando uns evangelizar os O outros outro fosse para levar a mensagem positiva, que a gente estava bem demais. eu tenho tentado muito, sabe, gente, mudar um pouco as minhas atitudes por mim. Mas eu tenho achado tão legal que algumas pessoas que convivem diariamente comigo têm visto essas atitudes minhas e têm falado assim, não, que legal. Isso aqui é uma coisa que eu gostaria de fazer, isso aqui é uma coisa que eu acho que vale a pena replicar. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que entender que, na verdade, não é no grito que a gente vai ganhar. Muda a sua postura, muda a sua forma de se colocar diante da situação. Muda. E você vai ver que você vai conseguir atingir muito mais corações do que gritando da janela do prédio para fora. Pesando energeticamente o bairro, a cidade, o país. Guarda pra você o lixo que você tem dentro de você. Não joga isso pro outro. Até você entender o que fazer com tudo isso que tá aqui. Entendeu? Beleza. Aí você vai trabalhando. Mas não joga pra fora, não. Não é legal, não é bonito. E não é fácil. Gente, o que eu tô dizendo eu falo isso sempre aqui também, não é ser santo, a proposta não é essa. A proposta é conhecer o que a gente tem dentro da gente que precisa melhorar. Não é ser santo. É só entender. E quando eu entendo, eu freio minha língua pra jogar no outro. E só de fazer isso já é um adiantamento tremendo. Quando a gente fala em sociedade, então, mais ainda. A irmã fala da reforma íntima sem martírio, mas ninguém consegue fazer isso sem esse martírio. Porque é difícil você reconhecer em você o que você traz, que não é bonito. É doloroso você reconhecer em você que você já pode ter magoado tantas pessoas e você pode já ter trazido tantos problemas para sua vida e que o problema é seu. Porque é muito mais fácil a gente julgar e apontar e falar assim, eu só passo por isso, ou só aconteceu isso por causa de fulano. Aconteceu por minha causa. Por minha causa. Teve alguém uma vez no atendimento fraterno que falou uma coisa que foi tão engraçada, a gente até começou a rir depois juntas, mas a pessoa falou assim, eu não aguento mais esse negócio de reforma íntima, eu não aguento mais esse negócio de autoanálise, não pode ser que tudo seja meu, não pode ser que tudo seja culpa minha, alguém tem que ter culpa nisso também, gente. Aí eu fiquei parada, assim, me deu uma vontade de rir, a gente riu juntas sobre isso, mas, né, da situação. Mas, gente, a gente pode falar assim, é culpa sua, mas a pessoa não vai entender. É um momento na vida da gente em que a gente se encontra e que a gente está tão cansado de sofrer, em que a gente está tão cansado de passar pelas mesmas situações, que daí é aquele momento que eu acho que a espiritualidade abre uma brecha para dar um start e a gente consegue enxergar de uma forma diferente. Até então a gente não consegue.
E às vezes precisa de mais de uma reencarnação, a gente sabe disso, para a gente conseguir dar esse start. Para entender que a maioria dos sofrimentos que a gente traz na nossa vida são fruto de pensamentos e situações que nós colocamos no nosso dia a dia, no nosso viver. Eu tenho uma, só para finalizar também, já falei isso umas 3 vezes, mas agora é para valer. Gente, já estou terminando aqui, tá? Teve uma colega minha de trabalho, foi muito interessante, porque ela falou assim, porque eu tô cansada, porque eu moro longe, porque eu acordo muito cedo, porque eu tenho que pegar 3 ônibus para vir trabalhar, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei assim, por que você mora tão longe? Ah, porque meu marido é de lá. E aí eu casei e tive que ir pra lá. Eu falei, não, você não teve que ir pra lá. Você optou. Não, não optei. Eu casei e tive que ir pra lá. Eu falei, não, eu vou repetir. Você optou. Primeiro você optou por casar com ele. Foi uma escolha, você sabia. E segundo que você está optando em continuar lá. Né? Então assim, a gente tem essa mania de ficar olhando umas situações que nos desagradam e falar assim, não, isso aqui não diz respeito a mim não, eu não tive escolha. Você teve escolha, a gente sempre tem escolha, gente. A gente tem escolha pra tudo. A gente tem escolha pra continuar sofrendo. Ah, Nissé, mas você tá falando isso porque ela tem que se separar. Não, não é isso que eu tô falando. Ela tem inclusive a escolha de passar o resto da vida dela reclamando dessa situação. Ou encarar isso e ver os lados positivos. Aí foi muito engraçado porque ela falou assim, porque ontem eu fiquei até meia-noite lavando verdura, porque o sacolão lá de perto de casa fez promoção, o negócio tava não sei quantos centavos o quilo. Eu falei, nossa, que maravilha, isso não acontece nessa região aqui, isso acontece lá na sua. Aí quando eu falei isso, ela ficou me olhando assim. A gente tende a destacar só os pontos negativos, isso é uma opção nossa também. Então tudo é escolha, gente, tudo é escolha. Até sofrer, a gente escolhe. Né? Que bom que vocês concordaram. Gente, eu finalizei aqui. Tem alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Fez sentido? Foi bom? Foi? Que bom. Vocês estão muito quietos, mas tudo bem. Deixa eu dar um pause disso aqui. A gente vai preparar agora para...